Mensagem canalizada no dia 29 de agosto de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Quando ouvimos a narrativa da parábola do filho pródigo, que nos foi apresentada pelo Mestre Jesus para nos ilustrar o caminho de ilusão que percorremos em nossa trajetória evolutiva, enquanto Filho de Deus Amor, encontramos nela muitos ensinamentos e, de alguma forma, nos identificamos ou com o filho pródigo que pediu a parte de sua herança ao Pai para ir ter com o mundo das ilusões, ou nos identificamos com o filho que permaneceu ao lado do Pai, sem que, todavia, pudesse compreender o motivo pelo qual o Pai prepara um banquete para receber de volta aquele que, aos seus olhos, era um desertor, portanto, não merecia o tratamento que o Pai lhe dispensava. Hoje, porém, gostaríamos de destacar apenas um aspecto desta história, que não se trata tanto dos personagens, apenas do caminho de volta que o filho pródigo percorreu até chegar novamente à casa do Pai. O caminho de ida está descrito na parábola, uma vez que o Mestre Jesus procurou nos alertar sobre as ilusões comuns que cultivamos enquanto realizamos a nossa travessia pela experiência na dimensão física, que são as ilusões individuais compartilhadas em coletividade. Contudo, o caminho de volta não foi descrito na parábola, e é justamente este caminho que agora percorremos individualmente, muito embora façamos parte de uma coletividade. Imaginemos por uns instantes como deve ter sido a dor do reconhecimento da verdadeira situação na qual se encontrava aquele jovem que havia saído de casa com a bolsa cheia de dinheiro e a alma repleta de ilusão. Imaginemos como foi para este jovem o momento da compreensão maior de que havia atingido o fundo do poço do sofrimento, do desprezo e da menos-valia, quando começa a desejar ter como alimento a comida que se jogava aos porcos, mas mesmo assim ninguém lhe dava nada, sendo que apenas ele e mais ninguém era o responsável pelas escolhas que realizou e que o conduziram àquele estado de coisas. É justamente nesse momento que ele cai em si e se lembra que na casa de seu pai os trabalhadores têm pão com fartura, enquanto ele estava ali passando fome. Observemos que ele reconhece que vivia em uma condição de fartura na casa do Pai e agora passava fome por consequência do não reconhecimento da sua condição anterior. Então, o jovem decide se arrumar para voltar para casa e pensa no que irá dizer ao Pai. Em sua fala interior, ele exprime o reconhecimento do equívoco cometido e se expressa dizendo que não se sente digno de ser chamado de filho pelo Pai e que por essa razão o Pai agora pode tratá-lo como um dos seus trabalhadores. Este ponto é importante destacarmos, pois no primeiro momento no qual o jovem reconhece a situação dolorosa que gerou para si mesmo, por equívoco mental, ele decide se arrumar para voltar para casa, porém se sente
indigno do amor, do cuidado, da atenção, do respeito e da consideração que o pai tem por ele. Então, emocionalmente envolvido pelo sentimento de culpa e de arrependimento, ele se coloca em uma condição inferior de indignidade e não acredita que deve ser reconhecido como filho, mas sim como trabalhador, pois reconhece que os trabalhadores do Pai recebem tratamento melhor do que o tratamento que ele próprio concedeu a si mesmo. É com esses sentimentos que ele inicia a sua marcha de retorno ao lar, passando pelos caminhos que percorrera na ida em outras condições, observando em cada passo do caminho por onde andou a ilusão que ali foi cultivada e identificando as consequências geradas pelas escolhas que realizou. Em alguns pontos do caminho, ele precisou recolher o fruto amargo que restou como produto da semeadura inconsequente que fez. Em outros pontos, ele encontrou com antigos companheiros que esperavam dele a conduta de outrora, praticada no caminho de ida, assim como ansiavam compartilhar com ele novos momentos de entorpecimento da consciência. Acontece que agora ele estava voltando pelos mesmos passos que dera, e em cada ponto de tropeço era necessário se firmar naquele que era o seu propósito atual: voltar para casa, simplesmente. Ele estava faminto, estava enfraquecido, suas vestes estavam sujas e rasgadas. Em nada ele aparentava com o belo jovem que havia saído de casa com a bolsa cheia de dinheiro. Agora, o jovem sonhava com o pão farto que era servido em sua casa e ansiava pelo reencontro com o pai, mesmo se reconhecendo indigno. Enquanto caminhava solitariamente, ele pensava se o seu pai teria condição de perdoá-lo e de recebê-lo de volta, e em como seria esse encontro. Todavia, ele jamais imaginara que o seu pai se adiantaria, o abraçaria e prepararia o seu caminho de volta, providenciando-lhe vestes novas, comida farta, recebendo-o com festa e alegria. Seu pai festejou seu retorno como quem festeja o retorno à vida de quem fora dado como morto. Acontece que foi justamente na volta do filho pródigo que se revelou de modo mais ostensivo que ali havia um pai amoroso e sábio, que permitiu que seu filho vivesse a experiência ilusória que desejava na inconsciência, pois sabia que em algum momento a sua consciência se despertaria e ele teria condições de receber o amor que o Pai sempre lhe ofertou, assim como teria condições de reconhecer também a sua própria essência amorosa e sábia. Da mesma forma acontece com todos nós, que realizamos o caminho de volta para a casa do Pai e registramos o desconforto em alguns trechos da nossa viagem, como ocorreu com o filho pródigo. Contudo, realizamos a travessia conscientes que não precisamos nos fazer acompanhar da culpa, do julgamento. Basta-nos o reconhecimento do tipo de energia que não queremos mais dar passagem nesta existência. Basta-nos permitir que o aprendizado adquirido com as experiências vividas atue sobre nós, nos auxiliando a nos libertar dos equívocos ancestrais que nos causaram dor e sofrimento. Basta-nos reconhecermos que o nosso Pai é justo e bom e que, acima de tudo, nos ama de modo incondicional. Por isso,
Ele se adianta e prepara para cada um de nós o nosso próprio caminho de volta. Que possamos seguir firmes em nossos caminhos, nos sentindo abraçados e encorajados pelo infinito amor do Pai, que vem nos soerguer dos lugares sombrios de nossas almas pelos quais transitamos enquanto vivíamos na inconsciência. Agora, os tempos são outros, são tempos de paz, de libertação, de reencontros com a nossa essência. Tempos de perdão e de reconstrução da vida sob as ordens do amor. Fiquem em paz, amados seres, e fiquem com a alegria que acompanha todo aquele que é recebido com amor pelo Pai da criação. Somos irmãos.